O Cidade Alerta mostrou em primeira mão o desaparecimento da Miss de Autônia, o corpo supostamente encontrado ao lado do corpo de um empresário. Vem para mim, por favor. Eu até recebi de algumas mensagens de que a esposa do empresário teria dito que naquela mensagem do Facebook, tem a mensagem aí? Ela não estava, não, essa é do WhatsApp, do Facebook, que ela não estava falando de traição. E eu reli essa mensagem. Meu luto vai para esses momentos, uma vida que poderia ser linda e perfeita, em família se encerra por escolhas mal feitas. Poderia ser então, não é? Já que ela não fala com mais clareza, que essas escolhas mal feitas, Percival, não seria necessariamente traição. Poderia ser escolhas mal feitas de algo sombrio, criminoso na vida do próprio marido. Vem para mim, por favor. O que dá a entender, e eu quero mandar uma mensagem para a esposa, para a viúva do Valdir, sem dúvida nenhuma, por ela ter feito uma postagem tão rápida no Facebook, ela sabe o que aconteceu. Ela é uma peça fundamental nessa investigação. Nessa mensagem, ela praticamente entrega que sabe o que aconteceu com o marido, que sabe o que aconteceu possivelmente com a Bruna, porque ela se refere ao dia ali que o nome do namorado da Bruna é Diego. Vem para mim, por favor. Então eu quero deixar claro para o Brasil que ela teria se manifestado para pessoas próximas. Ela não quer dar entrevista, nós já pedimos, já tentamos achar essa mulher, praticamente impossível, de que ela não estaria falando em traição, ok? Então eu quero deixar isso muito bem claro, que essa mulher não está necessariamente falando de traição. Traição é o que as pessoas acreditavam ser após ler essa mensagem. Ela teria dado a entender para essas pessoas e nós repercutimos. Mas a polícia também investiga agora algum tipo de participação criminosa do marido dessa senhora. Pois bem, olha só o que a gente descobriu. Eu conversei no fim de semana, exaustivamente, com a dona Águida, que é a avó da Bruna. A avó da Bruna disse que, em hipótese nenhuma, ela tinha relacionamento com esse Valdir. A avó diz que a Miss era muito fiel ao namorado. Mas, vou trazer o circuito de segurança que nós temos. Por que então o corpo dela supostamente está ao lado desse empresário Valdir? Essa mulher tem que ser ouvida com urgência pela polícia, se é que não foi ouvida. Porque a esposa do Valdir sabe o que a polícia está tentando quebrar a cabeça. Acho que até trocaram um delegado do caso já. O delegado estava muito devagar. Tem que dar uma resposta rápida para a sociedade. Olha o circuito de segurança, por favor. Aí está. Essas são as últimas imagens da Miss de Autônia em vida. Ela aparece caminhando tranquilamente, quando um carro misterioso também aparece pouco tempo depois nessa imagem. Essa é uma das imagens do circuito de segurança que a polícia de Autônia e de Umuarama estão em cima. Acompanhe comigo a nova reportagem. A Miss, um empresário e um grande mistério. A jovem que sorri enquanto desfila é Bruna Zucco, de 21 anos. Solteira, estudante e atual Miss da pequena cidade de Autônia, no noroeste do Paraná. O homem que posa para selfie é Valdir Brito, de 32 anos. Empresário na mesma cidade, casado, pai de uma criança e dono de um bar e de uma tabacaria. O mistério que envolve essa dupla começa no dia 21 de março, uma quarta-feira. Os últimos passos de Bruna, vistos por pessoas que conheciam a Miss, foram dados próximos a um ponto de ônibus como esse. A jovem havia acabado de retornar de Umuarama, cidade que fica a 80 quilômetros de Autônia. Estudante de psicologia, ela costumava passar os dias na cidade vizinha estudando em uma faculdade particular. Enquanto a jovem seguia caminhando pelas ruas da cidade até chegar na casa dela, uma câmera de segurança chegou a registrar esse movimento. As imagens que estão em posse da Polícia Civil também mostram os últimos momentos de Bruna com vida. Ao mesmo tempo em que a família de Bruna percebeu o desaparecimento da jovem, a esposa de Valdir Brito também se deu conta de que o marido não havia retornado para casa. Ela tentava ligar no celular dele, não tinha respostas e nenhum dos amigos do casal também sabia dizer alguma informação sobre o paradeiro de Valdir. Desesperada, a mulher foi até a Polícia Civil de Autônia para pedir a ajuda dos oficiais. Na manhã do dia seguinte, na quinta-feira,
A caminhonete de Valdir Brito foi encontrada completamente queimada. O veículo foi encontrado na área rural de Autônia. Para o espanto de toda a equipe policial, havia na carroceria da caminhonete 2 corpos completamente carbonizados, irreconhecíveis. Ao lado dos corpos, os restos de alguns objetos, como o espiral de um caderno e um aparelho celular. Todo esse conteúdo foi levado para o IML de Umuarama. A família de Bruna teria ido até lá e reconhecido a possibilidade desse espiral ser do material escolar da estudante. A coincidência pelo fato da caminhonete ser do empresário, que também estava desaparecido desde a noite de quarta-feira, fez com que a suspeita de que Valdir Brito fosse o outro cadáver completamente queimado ficasse ainda mais forte. A possibilidade de um crime tão brutal ter ocorrido a 2 pessoas tão conhecidas da cidade de Autônia fez com que os pouco mais de 20 mil moradores ficassem completamente chocados. A cidade fica apavorada, fica todo mundo preocupado. Mesmo sem confirmação, ainda na quinta-feira, a esposa de Valdir declarou luto no perfil de Facebook dela e fez um desabafo. Uma vida que poderia ser linda e perfeita em família se encerra por escolhas mal feitas. Ela ainda diz que, apesar de tudo, Valdir era um bom pai e um bom marido. A mensagem é encerrada com a esposa declarando luto pela família e pelo filho do casal de apenas 4 anos de idade. Durante ida ao IML de Umuarama, os pais de Bruna, acompanhados de um tio da modelo, estavam abatidos. Não quiseram falar com a imprensa. A jovem, que namorava há cerca de 1 ano, é lembrada com muita emoção pela mãe do rapaz. Eu tratava a Bruna como se fosse minha filha. Ela é muito querida, a Bruna, aqui em casa. Então tá sendo muito difícil. É muito difícil mesmo. A gente não esperava uma coisa dessa, uma crueldade dessa com ela. Diego, namorado de Bruna, conversava por WhatsApp com a Miss na quarta-feira enquanto ela retornava de Umuarama. Os 2 desejaram boa noite e declararam o amor um ao outro. Ela estava na faculdade, que ela sai umas 10 horas de lá, né, para vir para cá. Aí ela veio falando, ela veio conversando nos ônibus, ao lugar que pegava a internet. Aí quando deu uma 00:05 mais ou menos, eu mandei boa noite para ela. Ela mandou boa noite também, foi 00:06, aí ela não respondeu mais nada, que eu fui dormir, né? Aí desse horário aí ela não apareceu mais também no WhatsApp que nós estávamos conversando. Pelo horário em que as últimas mensagens foram trocadas entre os namorados, a polícia acredita que, se um dos cadáveres for realmente o de Bruna, ela teria sido assassinada poucos minutos depois. Por algumas imagens que nós vimos, né, o fato ocorreu após a 00:15, entre 00:15 e 00:30, e até 1 hora, por volta da 1 hora da madrugada. Nós trabalhamos aí com essas hipóteses, aí, segundo o que o perito pôde nos informar ali no local. O crime ainda segue um completo mistério. Amostras de DNA dos corpos carbonizados foram enviadas para Curitiba, capital do estado do Paraná, para que seja feita a confirmação da identidade dos cadáveres. Já está marcado a colheita do material genético dos pais, né, de quem nós suspeitamos serem as vítimas. A colheita do material genético é feita no Instituto Médico Legal de Umuarama, remetido para o Instituto Médico Legal de Curitiba, onde será feito esse exame de DNA, né, fazendo essa comparação para chegar à conclusão oficial se realmente os corpos são da Bruna e do Valdir. A polícia ainda trabalha com diversas linhas de investigação que vão desde a possibilidade de um crime passional até um possível acerto de contas entre contrabandistas ali daquela região. Caso haja confirmação de que os corpos pertencem a Bruna Zucco e Valdir Brito, a polícia tampouco sabe explicar ainda como eles teriam se encontrado, sido assassinados logo em seguida e quem seria o autor ou os autores de um crime tão bárbaro. As investigações sobre esse caso seguem em andamento. O que eu mais queria era pelo menos ter uma certeza, né, que foi ela, porque não foi provado que é ela ainda, não falou que é ela, assim, não fez tudo que eu queria era falar assim, não, ou é ela, ou não é ela, pra gente acabar com essa angústia que fica dentro da gente, né, não sabe o que faz, pensando se é ela ou não é, e fica desse jeito, que o jeito que nós estamos aqui, sofrendo, a mãe dela também, os nossos pais, tudo, é complicado. Até porque você imagina a dor do namorado, pelo que ele aparenta estar, não é?
muito sofrendo, não é? Sofrendo demais com tudo isso, e também o fato da esposa, não é? Que deixou um depoimento dúbio, se rolava traição, ou então se esse mau caminho, essa escolha ruim feita pelo marido dela é algo criminoso, ele poderia ter algum envolvimento com desvio de cargas, enfim, ainda essa história vai dar muito pano para manga.